Bom dia, meu nome é Daniel, sou casado com a Camila, possuo 2 filhos, para quem não me conhece, caminho junto com os vicentinos desde 2009, na Igreja São Paulo Apóstolo do Guaraú, e também caminho com minha esposa no Ágape de Casais. Desde ontem, o Senhor vem me tocando para compartilhar um pouco da Palavra de Deus e algumas experiências, né? Neste momento que a gente tem vivido de pandemia, de muitas loucuras, de muito desespero, né? Então, estamos ainda no tempo da ressurreição de Cristo. Como católico apostólico romano, nós vivemos essa liturgia e esse ciclo anualmente, certo? E se aproxima o tempo de Pentecostes. O tempo de Pentecostes são 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pentecostes vem de 50, né? 50. Então, nesse domingo, significa do latim Dies Dominici, que é dia do Senhor, eu venho falar um pouco da palavra de Deus, tá? Então, se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a palavra vem nos dizer um pouco sobre Pentecostes. Então, vou deixar um pouquinho aí como dever de casa, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui dessa parte de Pentecostes, mas você que está em casa, está vendo esse vídeo, que você possa fazer a leitura depois da palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vem dizer assim, né? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o acontecimento do Pentecostes é que permitiu que nascesse a nossa igreja. Ele começou, né, com o nascimento de Jesus, mas o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus veio se manifestar ainda mais forte nesse momento, depois de 50 dias que Cristo morreu e ressuscitou. O Espírito de Cristo, no qual Ele mesmo disse que enviaria, chamado de Paráclito, de Defensor, de Consolador, porque consola os nossos corações, é uma promessa. E tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então, o primeiro ponto é, se Deus tem uma promessa para a sua vida, Ele vai cumprir. No tempo dEle. E o tempo dEle é diferente do nosso tempo, né? Somos muito ansiosos, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E até mesmo para estar fazendo esse vídeo aqui, só se for o Espírito Santo mesmo, que nos traz muita graça, muita glória e muito amor no coração, em especial nesse tempo de pandemia. Mas voltemos aqui, né? De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Esse vento tem muitas citações na Bíblia. Lá em Gênesis, quando Deus esculpiu o homem, ele soprou nas narinas do homem e ali esse vento gerou um ser vivente. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio até esse homem e esse homem se tornou um ser vivente, como diz a palavra de Deus, né? Então, nós somos seres muito especiais, muito mesmo, porque se estamos aqui é porque Deus nos enviou, e nos enviou através do seu Espírito, né? Com todo o seu amor e com toda a sua vida. E por isso somos predestinados a vir a este mundo, né? E viver as coisas de Deus. Muitos não vivem, outros vivem, né? Então, o mesmo vento que foi soprado por Deus, que nos deu a vida, esse vento também veio lá em Pentecostes, que soprou e fez um grande estrondo naquele local, né? E o Espírito veio como vento, mas o Espírito não é vento. O Espírito já se manifestou como pomba,
quando Cristo foi batizado por João Batista, mas ele não é pomba. Logo em seguida veio o quê? As chamas, as labaredas sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo, que eram os apóstolos e Nossa Senhora. O que o fogo fez? O fogo purificou, provocou a efusão do Espírito Santo naqueles apóstolos e em Nossa Senhora, para que eles ficassem cheios de Deus, cheios do Espírito. Eles estavam confinados ali, né, em oração. O Espírito Santo veio quando estava em oração. Então, veja bem, eles estavam reunidos ali com muito medo, porque o seu mestre tinha sido morto, né, através de uma morte de cruz muito dolorosa. E quem não teria medo da perseguição dos romanos, né? Mas aí, quando o Espírito Santo veio e permitiu que os apóstolos o recebessem através daquele fogo, Pedro, um pescador, um simples pescador, abriu aquela porta daquela sala e foi diante daquelas pessoas. Mas por que aquelas pessoas estavam ali? Porque o vento provocou certo barulho e as pessoas saíram de dentro das suas casas. Não foi em vão aquele vento. Então ali, Pedro, que estava com medo, me desculpa até a palavra, estava se borrando de medo dentro de casa, né? Dentro daquela casa, naquela reunião ali, sofrendo com os outros apóstolos, aquele Pedro acaba tendo coragem. Mas por que ele teve coragem? Por causa desse vento, por causa desse fogo, por causa do Espírito Santo que veio até ele e ele o recebeu. O Espírito Santo derrama sobre nós os dons e talentos. Todos nós temos. Se você que está me ouvindo é filho de Deus, e é filho de Deus porque você está vivo, você possui dons e talentos. Aí eu faço uma pergunta para você. O que você tem feito com seus dons e talentos? Eu não estou falando talentos, eu sou médico, eu tenho esse dom. Você pode usar isso aí também para o próximo, para o Senhor. Mas quais são os talentos que Deus te deu? Todos nós somos capazes de amar e temos dons e talentos. Nós não podemos enterrar os nossos dons e talentos. Nós devemos entregá-los a Deus e permitir que Deus possa multiplicá-los, né? Porque se Ele deu, pertence a Ele, não pertence a nós. Eu tenho os meus dons e talentos, você tem o seu. Não tenha medo de levar os seus dons e talentos para o próximo e deixa Deus se utilizar de você. Então, continuando, Pedro, então, pregou para aquelas pessoas que estavam ali, né? E ali, mais ou menos 3.000 pessoas, né? Perguntaram, o que eu posso fazer, Senhor? Não, o que eu posso fazer, Pedro, diante disso tudo? E aí Pedro respondeu, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Aquele que estava escondido, um simples pescador, permitiu que Deus tornasse ele um pescador de homens, não só de peixes, mas um pescador de homens. E ali o seu dom, né, que Deus derramou sobre ele, o seu espírito, permitiu que ele não tivesse mais medo, mas pregasse a palavra de Deus. Há uma passagem também em que Nicodemos, assim, de forma escondida, Nicodemos era um fariseu, né? E o fariseu tinha muito medo de se encontrar com Jesus, porque ele poderia ser também condenado, morto até por conta disso. Mas Nicodemos veio até Jesus, né? E veio conversar com Jesus porque percebeu que Jesus era diferente, né? E lá em João, capítulo 3, né? Ali por versículo 5, Jesus disse a Nicodemos que tinha algumas dúvidas. Em verdade, te digo, se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Mas o que seria essa água? E o que seria esse fogo também que Jesus vem dizer? Da água e do fogo. A água, meus irmãos, significa a purificação. A água é algo muito bom, é uma grande bênção de Deus, né? Que purifica a nossa vida, que mata a nossa sede, mas também é um símbolo para a gente que nós somos cristãos, de batismo. Batismo vem de João Batista. Então, Jesus foi batizado, então nós também devemos ser batizados. Mas por que eu tenho que ser batizado?
Eu tenho que ser batizado para que eu me torne parte do corpo de Cristo. Porque Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim está em Cristo. Essa videira receberá essa seiva, o alimento necessário para dar frutos. Deus é o nosso jardineiro, então Ele nos poda, Ele limpa, digamos assim, esses ramos para que a gente possa ainda dar mais frutos. Mas todo aquele que é batizado em nome de Jesus, recebe esse batismo e se converte, está em Cristo. E você só pode dar frutos, né, se você realmente estiver em Cristo. Inclusive, toda árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Aí vem a pergunta: quais os frutos que você está dando? Que tipo de árvore é você? Essa é uma pergunta. Então, quando somos batizados pela água, nós recebemos o Espírito Santo. Mas pelo batismo no Espírito Santo, pela água. Mas podemos receber o fogo do Espírito Santo. E o que é esse fogo? O fogo é o fogo que vem do Espírito Santo que nos transforma. Como ele nos transforma? Quando nos abrimos a Deus, quando nos tornamos mais obedientes. Jesus era uma pessoa muito diferenciada porque ele era obediente. Obediente até o fim. Por ser obediente e entregue a Deus e a sua palavra, o Espírito Santo estava com ele, firmemente. Aí vem a pergunta também: e você, como está a sua obediência a Deus? Como está a obediência a seus pais? Obediência à palavra de Deus? Tudo isso faz diferença, né? Uma das pessoas mais obedientes que pisaram neste mundo se chama Maria. Mas por que, Daniel? Maria foi tão obediente que Deus a encheu de graça. E até um anjo veio até ela e disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então ela não estava pela metade na graça, ela estava cheia de graça. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. O pecado entrou no mundo através de uma mulher, através de Eva, que pecou comendo a maçã e deu ao seu companheiro. E seu companheiro foi lá e comeu. Então ambos pecaram, mas o pecado começou através da mulher e veio até o homem, certo? Através de uma mulher chamada Maria, veio para nós a salvação. Então, o pecado veio através de uma mulher e a salvação veio através de Maria, quando o Espírito Santo permitiu fecundar Jesus no ventre de Maria. E Deus não habita em ventre que não seja santo. Maria foi preparada por Deus desde a sua concepção com Ana e Joaquim. E aí Deus me toca vir aqui para te dizer, se Jesus foi fecundado no útero de Maria, o que te impede do Espírito Santo que fecundou Jesus no ventre de Maria fecundar no teu coração? Isso é forte. Então, nesse momento eu te digo, deixa Jesus, através do seu Espírito, fecundar Ele mesmo no teu coração. Se o Espírito Santo é capaz de fecundar a salvação no ventre de uma mulher, ele pode fecundar o próprio Cristo dentro de você. E isso vai ser um grande diferencial na sua vida. Então Maria foi muito obediente, assim como seu filho. Maria foi a primeira que comungou. Maria foi a primeira que recebeu até mesmo os ensinamentos de Jesus e foi catequizada. Maria não é qualquer uma. Maria é a porta da salvação do mundo. Maria é a nossa intercessora. Antigamente eu não acreditava nisso, mas hoje eu creio, porque o sangue de Maria correu nas veias de Jesus. E eles se tornaram, seres tão unidos, porque só uma mãe sabe um vínculo que tem com seu filho, e a ligação entre Jesus e Maria é muito forte. Eu não adoro Maria, eu vivo uma vida cristocêntrica, mas Maria é uma forma de chegar ao seu filho. Amém, meus irmãos?
Até o vídeo se prolongou um pouco. Então, eu prego Jesus Cristo e digo a você: Buda morreu e o seu túmulo está lá com ele. Maomé morreu e seu túmulo está lá. Jesus morreu e ressuscitou e o sepulcro está vazio. Cristo ressuscitou. Então eu venho aqui trazer alegria para você. Não se desespere no meio desse caos que o mundo está pregando. O mundo quer te ver de joelho. O mundo quer te ver perdido. Porque o mundo quer que você viva a carne. Mas nós, como filhos de Deus, vamos viver em espírito, viver esse Pentecoste, o renascimento, a transformação. Viver aquilo que muitas vezes o mundo não conhece. E por isso que nesse momento a gente tem que clamar muito ao Senhor, para que Ele nos livre dessa pandemia. Porque outras vieram ao mundo e outras pessoas sofreram, mas sobreviveram com Cristo, com Jesus. Porque se você não estiver com Ele, você vai padecer neste mundo e vai se entregar às coisas da carne. Então se alegre, eu venho trazer a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alguns podem até falar aí, mas a Daniel agora se converteu, ele se tornou um santo. Longe disso. Muitas vezes eu sou mais pecador do que você que está me assistindo. Muitas vezes eu sou muito mais pecador. Mas eu tive a sensibilidade de escutar, de ouvir o que o Senhor tem para mim, de buscar colocar em prática. Então eu peco diariamente, muitas vezes por dia, mas eu também estou sempre pedindo perdão e orando para que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família, de todos aqueles que estão no meu meio. Então, alegria. Nesse domingo, eu quero que você busque a alegria no Senhor. Ah, mas Daniel, estou muito triste, não aguento mais, estou dentro de casa, agoniado, tantos problemas, sem dinheiro, estou desempregado. Olhe para o céu, olhe para o sol. É a ponta do iceberg. São coisas muito pequenas, mas que Deus fez para que pudesse nos aquecer, para que trouxesse a chuva. Deus nos deu a natureza, os animais. Tudo Ele colocou aos nossos pés diante de nós para que a gente pudesse se utilizar disso. Deus me ama. Deus te ama. Ah, Daniel, mas não basta só isso. Eu já estou acostumado com isso. Não se acostume com isso. Deus, segundo a palavra lá em Gênesis, ficou 6 dias para criar o mundo. E no 7º Ele descansou. Ele descansou no último dia. E hoje é um dia, domingo, que a gente deve descansar. Por isso que é dia do Senhor. Dies Dominique, dia do Senhor. Para algumas nações, países, é o Sunday, né, em inglês, que é o deus pagão no passado, deus do sol. Mas para nós não é Sunday, é domingo, dia do Senhor. E o sol está brilhando para mim e para você. Então, que a alegria do Senhor seja a vossa força e que Deus te dê essa força, que Ele possa te tirar do estado de prostração, de sofrimento, porque aquilo que nós passarmos aqui, todo sofrimento vai ser pequeno diante da glória que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo para você e a tua casa. Que Deus os abençoe. Amém.